Fala, turma, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Podcast SA, podcast do canal do Corretor SA. Quero aproveitar aqui a audiência de vocês, pedir para que vocês se inscrevam no canal, você que não faz parte ainda do nosso canal do YouTube, tanto do Podcast SA quanto do Corretor SA. Se inscreva, deixa seu like e você também que está nos ouvindo aí na plataforma do Spotify, siga o nosso canal para que você possa receber as notificações. Hoje nós estamos aqui com o Joaquim Tomé, que está me acompanhando aqui nesse bate-papo. Essa figura que vocês já conhecem. É bom dia, boa tarde, boa noite, né? A gente não sabe. Como a gente está gravando aqui, isso pode ser vinculado a qualquer momento. E hoje, pessoal, nós estamos com a convidada especial, Juliana Caligari. Caligiuri. Turma, olha, eu ensaiei umas 3 vezes e ainda falei errado. Me desculpa, Juliana. Todo mundo erra, fica tranquilo. Juliana Caligiuri, que tem uma vasta experiência profissional, passou por Santander, McKinsey, multinacionais, e hoje ela está como vice-presidente comercial da Sul América Saúde e Odonto. É isso, né, Super Juliana? bom dia, pessoal. Feliz de dia. estar aqui com vocês. E sim, eu estou hoje como vice-presidente comercial de saúde e odonto da Sul América. Muito bom, pessoal. Esse bate-papo aqui hoje promete, hein? Então vai deixando seus comentários aí, o feedback de vocês, que depois a gente vai passar para a Juliana todos os comentários de vocês. Juliana, queria que você começasse falando um pouquinho aí da sua trajetória profissional, né? Vi que você passou por grandes empresas e hoje com esse desafio aí de estar à frente da Sul América, que é uma grande companhia do nosso mercado. Então, queria que você falasse um pouquinho de você para a audiência aí que ainda não te conhece. Tá bom. Bom, eu tenho mais de 25 anos já de carreira, então já entreguei aqui um pouco a idade. Consegui passar por vários setores, acho que isso me fez uma executiva, talvez com uma carreira diferente da uma grande maioria, porque eu consegui começar no mercado financeiro, então comecei primeiro na KPMG, que era auditoria, depois fui para o Banco Real, fiquei lá por 7 anos, fiz um MBA fora nos Estados Unidos, fiquei morando lá por 2 anos, e aí voltei para a McKinsey, que é uma grande consultoria de estratégia, servi vários tipos de clientes em diferentes setores, acho que isso treinou meu cérebro a olhar, identificar problema rápido e buscar solução rápido. Depois voltei para banco pelo Santander, fiquei 2 anos, e aí depois eu resolvi fazer uma virada grande de carreira, né, e aí que eu me aproximei desse mundo comercial, né, fui, né, desenvolver aí as minhas habilidades de venda, de comercialização, trabalhei num grupo de shopping center, que foi bem diferente, né? Então, eu brinco que eu negociava das grandes empresas de varejo até a pessoa que tinha um FGTS da vida inteira para colocar ali numa loja no shopping, né? Então, um mundo muito amplo de tipo de negócio, bem pegada de varejo, né? Banco eu já tinha feito muito varejo, mas no shopping foi bem varejo. E aí, depois eu fui descobrir o mundo de saúde, né? E trabalhei num grande hospital aqui de São Paulo, a Beneficência Portuguesa de São Paulo. Foi um projeto também muito fora da minha rota tradicional de carreira. Na área comercial da Beneficência Eu assumi a diretoria da área, então tinha comercial, produto, precificação, posicionamento, relacionamento com o médico. Então desbravei um mundo completamente desconhecido para mim. Eu brincava que eu nem gostava de sangue, né? Que no hospital não estava no meu hall de lugares e no final eu me apaixonei, assisti cirurgia, fiz visita com o médico, entendi, né, o mundo da saúde profundamente. Fiquei por 5 anos nesse projeto, falo que foi uma grande transformação que a gente teve a oportunidade de fazer no momento duro do mercado brasileiro, tô falando lá de 2015, né? A gente estava na crise, o hospital ficou incrível, né? O hospital mudou marca, mudou posicionamento, se reposicionou versus os outros hospitais, abriu porta com as seguradoras, com, né, novos planos, então foi uma transformação, acho que de cultura, performance, visão, impressão que o mercado tinha. Então, foi muito bacana viver essa história. E aí, foi quando eu me apaixonei pelo mercado de saúde. Fui convidada a voltar a ser sócia da McKinsey, então fui como sócia por mais 2 anos, também fazendo bastante setor de saúde, mas outros setores em grandes transformações. E aí, a Sul América apareceu na minha vida. Eu já tinha tido relacionamento com a Sul América como prestadora, né, como hospital. E aí, eu assumi a saúde odonto da Sul América em fevereiro do ano passado, junto aí com o grande anúncio da fusão com a Rede D'Or. Boa, depois a gente vai entrar no detalhe. E aí, agora, mais recente, eu peguei todo o desafio comercial, né? Então, a lógica, né, de crescimento, receita, acho que
Redditor tem uma pegada Você bastante praticamente de negócio. começou naquela reunião que a gente se encontrou no centro. Foi. Entendi. Praticamente. Na Faria Lima ali, né? E o engraçado foi que todo mundo falou assim, não, você veio fazer essa transação. Eu falei, não, gente, eu não sabia. Mas, eu entrei numa segunda e fiquei sabendo numa terça e foi anunciada para o mercado numa quarta. Então, foi um momento aí de muita emoção. Mas eu acho que a gente está construindo, né, o maior player de saúde, se não for da América Latina, pelo menos do Brasil, né? Então, tem sido provavelmente. Então, tem sido uma jornada aí bastante emocionante, mas desafiadora, né? Tem acho que vários desafios que uma fusão desse porte traz. Imagino. Mas com um desafio intelectual e uma capacidade de impacto, né, positivo no mercado de saúde muito grande. Então, essa é a jornada aí do último ano de Sul América. E ouvindo toda essa sua trajetória aí brilhante, né? Em lugares incríveis, empresas Realmente, muito parabéns. renomadas. Como você conciliou sua vida pessoal, família? Como foi esse desafio? Eu agradeço muito a pergunta, porque, bom, eu sou mãe de 3 filhas. Nossa, então é guerreira mesmo. 3 adolescentes, então tô vivendo aí o auge das emoções no papel maternal. Então, tenho uma filha de 11, uma de 13 e uma de 15. E eu sempre tive certeza, né? Eu até falei num vídeo agora na Semana da Mulher, eu sempre tive certeza que eu queria ser mãe. Desde pequena eu falava que eu queria ser mãe. Mas eu também sempre tive certeza que eu queria fazer algo relevante, deixar um legado, ter impacto na vida de outras pessoas e construir uma carreira importante. Então, para mim, nunca teve essa opção. Vou ser mãe ou vou ser executiva. Não, eu queria ser tudo, eu queria ser os dois. E ser os dois da maneira mais plena possível, né? Óbvio que eu tive que fazer escolhas, né? Teve momentos da carreira que eu desacelerei um pouco e até, por exemplo, a descoberta do mercado de saúde veio nesse momento. Eu tinha 3 filhas pequenas, queria parar de viajar, estava viajando muito e tal. E aí eu falei, poxa, vou tentar um segmento que eu nunca testei. Não menosprezando, dizendo que seria mais fácil, mas ele era mais estável, né? Ele era um hospital em São Paulo, né? A gente tinha 2, 3 unidades em São Paulo. Eu não sei se ele tá muito instável. Né? Agora tá super instável. Mas naquele momento era um desafio interessante, mas que me dava uma estabilidade, pelo menos, de estar na cidade que eu morava, né? E aí, parecia contraintuitivo na minha carreira. E eu falo que foi uma grata surpresa, porque não só eu me apaixonei pelo mercado de saúde, como ele acelerou o meu processo de crescimento na carreira. Mas foi uma escolha que eu fiz, né, no momento priorizando a maternidade. Legal. Então eu falo muito para as mulheres, e acho que os homens têm vivido esse dilema também cada vez mais. A gente não pode abrir mão de nenhum sonho, né? Eu acho que a gente tem que ser o que a gente quiser ser. Mas a gente tem que saber que tem momentos que a gente tem que fazer escolhas, né? E priorizar coisas. E eu sempre priorizei o equilíbrio. Então, eu trabalho muito na hora que eu tô, né, no meu horário de trabalho. Vocês sempre vão me ver, assim, agenda lotada, pilhada, fazendo 40 coisas ao mesmo tempo. Mas na hora que eu tô em casa, eu sou mãe full time, integral. E as pessoas que trabalham comigo já sabem. Não adianta, assim, o horário das minhas filhas é das minhas filhas e eu não vou dividir esse espaço. Então, eu busco muita produtividade durante o dia e muito tempo para elas, para me dedicar a elas de noite. Então, foi, acho que, o caminho que eu achei para ter os dois. E tenho amigos e saio e gosto de tomar um vinho, de conversar, de ter gente em torno de mim. Então, tento também incluir um espacinho só Juliana, né, na minha agenda. Dentro dessa linha que você falou e citou as mulheres, né, que é um assunto muito forte hoje em dia, né, de você ser mãe e ter qualidade, né, de vida e ao mesmo tempo desafio profissional, você acha que você teve cargos altos? Você sempre teve que ter uma postura muito parecida com a atitude dos homens no trabalho, ou você conseguiu ser o que você era, ou feminina, ou dar o seu jeito? Como você vê isso? Acho que essa também é uma excelente pergunta, né? Acho que a gente vive muito esse dilema. A mulher achando que para ela se posicionar, quase que ela precisa se masculinizar. Sim. O que eu sempre usei de regra, eu falo assim, eu sou eu, né? Eu não consigo ser várias pessoas, múltiplas personalidades. Eu não tenho essa habilidade, eu sou muito espontânea, né? Falo muito com a mão, falo muito olhando no olho. Então, eu tenho muita dificuldade de fazer um papel que não é o que eu sou. Então, eu sempre fui uma mulher mais feminina, eu gosto de me arrumar, gosto de, né, passar maquiagem, usar um brinco e tal. Mas eu tirei o lado, que eu acho que é o que, para mim, é mais desafiador para as mulheres, o lado mais sensual, o lado da dominância da beleza e da sensualidade como a forma de poder. Para mim, isso nunca foi. Eu falava, não, eu quero ser reconhecida pela minha inteligência, pela minha capacidade, pelo que eu consigo fazer. Porque para mim, a beleza é algo que a gente nasce, não tem um mérito, você não construiu aquilo, né? Então, eu sempre foquei muito na construção. Então, eu não me
preocupava de ter uma imagem projetada nem de um homem, mas também não do modelo tradicional que a gente, mulher, é colocada, né? Na caixinha que a gente é colocada, né? Que o nosso poder vem muito da nossa beleza, né? Eu sempre também nunca aceitei que não queria me restringir a isso, né? Então, acho que eu consegui equilibrar ser feminina sem ser, né, sensual ou né, sedutora, com ser uma mulher forte, uma mulher que se posiciona, que fala o que pensa, tal, sem ser masculina também, né? Perfeito. Então, acho que esse foi o desafio de equilíbrio. De novo, eu não sou contra, acho que mulheres serem bonitas e se cuidarem, terem vaidade é fundamental, né? É parte da nossa composição. E tá tudo bem Mas não também, ficar presa nisso, Sim. né? Não se achar que é só isso que vai fazer você chegar em algum lugar ou que vai fazer você ser valorizado. Acho que a gente é muito mais do que só a beleza, né? Então, acho ótimo, né? Minhas filhas são lindas, né? Eu sou mãe coruja, então eu falo... e eu trabalho com elas, que elas se gostem, se achem Isso aí. bonitas e trabalhem, né? Com a autoestima física, mas não se limita a isso, né? Acho que dá para ser muito mais... Então, o que eu tenho mais orgulho é que as minhas filhas, em geral, falam para mim, mãe, eu quero fazer uma faculdade fora, ou eu quero trabalhar com tal coisa, eu quero fazer uma filantropia. Isso eu acho que completa a gente como ser humano, né? E a beleza é um plus a mais, né? Como dizem, que a gente pode também usufruir. Então, acho que foi essa a minha tentativa, não me Legal. masculinizar, mas não fazer perder mais a uma? feminina Pode. também que tem Só, dentro de só mim. gostaria de fazer uma observação, que é uma coisa que eu falo muito aqui, eu achei legal isso que você falou, de você ser uma única pessoa, você como pessoa, na sua individualidade, você com seus amigos, com a sua família, e como profissional, você é a Juliana, né? Muitas pessoas defendem que na vida profissional você tem que ter uma postura e ser de um jeito, em casa de outro. Eu acredito também nessa filosofia, eu acho que assim a vida fica mais fácil e leve, né? Você não precisar ter jeitos diferentes de ser, né? A vida é tão curta, né? A gente precisa aproveitar os momentos, aproveitar a jornada, e você ser você faz com que as coisas aconteçam de forma mais leve e mais simples. E a gente está precisando bastante disso hoje em dia, né? Não, Então, super a leveza, acho que é uma palavra que eu uso muito, né? Assim, acho que a gente sim se adapta aos públicos, né? Quando eu vou Sim, conversar com a minha total. filha de 15, é um tipo de conversa que eu não tenho com a minha filha de 11, né? Que ainda está num outro estágio de maturidade. Acho que quando eu vou discutir com parceiros de mercado, grandes executivos, ou grandes corretores, ou parceiros, né, que estão discutindo um negócio, eu vou falar mais séria, vou estar lá mais firme, debatendo um negócio e tal. Se a gente estiver numa mesa de um bar, batendo um papo sobre política, futebol, qualquer assunto, é mais leve. Isso não quer dizer que eu mudo a personalidade. Exato. Você adapta ao tom da conversa, à audiência que você está falando, mas sem perder a sua essência, sem deixar de ser você, né? Então, Legal. acho que isso foi muito importante na minha construção. Eu fui líder muito jovem, né? Com 32 anos, eu já estava liderando uma equipe grande e tinha que ter maturidade e firmeza na minha postura, mas nunca perdi a leveza e a genuinidade, né? A espontaneidade do seu jeito de do ser. jeito de ser, né? Acho Muito que isso, legal. para mim, ajudou muito a não me perder nessa jornada, né? Boa. Nessa sua trajetória, quem que te inspirou, te ajudou, ou foi teu mentor que foi decisivo Legal. para você Boa ter pergunta. sucesso na carreira? Olha, eu tive muitos. Eu acho que isso é uma parte da fórmula de sucesso, se é que dá para ter uma fórmula, né? Mas eu acho muito importante a gente ter pessoas, que nos inspiram, né? Que a gente olha e fala, poxa, eu queria ser como essa pessoa, e que você consegue absorver as qualidades, você consegue admirar as qualidades e aprender com os erros, porque todo mundo erra, né? Eu falo muito isso para minhas filhas e para os meus times. Eu vou errar com certeza, gente. Não tem super mulher maravilha, não existe, né? Então, acho que eu tive algumas pessoas muito cedo na minha carreira que eu consegui admirar a inteligência ou a capacidade de fazer algo, ou a forma como lidava com a pressão, com o estresse, Legal. né? Então, eu posso citar algumas pessoas. Eu tive uma primeira diretora super importante para mim, que foi a Silvana, que me inspirou para fazer o MBA, por exemplo, fora do Brasil. Ela era uma pessoa que eu falava, ela tinha uma doçura e uma firmeza, um pragmatismo, mas uma habilidade de convencimento que eu rápido falei, poxa, eu quero ter isso, né? Eu quero Legal. conseguir ser firme e falar o que eu penso, mas a pessoa se sentir acolhida, né? Se sentir ouvida, não ser algo impositivo. Eu era mais bravinha, mais briguenta, então ela me ensinou muito esse lado. É uma amiga até hoje e é uma pessoa que até hoje, quando eu preciso, eu converso. A própria Denise Santos, da BP, foi uma super líder que me inspirou, né? Ela tinha também, acho que essa capacidade de conseguir mobilizar as pessoas para ação,
mas também conseguir fazer as pessoas sonharem, né? E fazer as pessoas muito legal, quererem ir mais longe. Então, poxa, uma super inspiração. Né? Hoje eu tô, né, tendo um mundo novo aí, como eu citei a Redditor, né? A gente tem uma cabeça, e aí tem várias pessoas, não vou citar uma, porque senão eu vou magoar alguém. Mas eu tô cercada de pessoas que me desafiam a pensar diferente, a ser mais pragmática, a ser mais ágil, a buscar mais solução e tal. Então, acho que muitas pessoas tiveram um significado importante. E eu sinto que eu hoje também já sou uma referência para muitas pessoas. Então, essa construção, você retroalimenta, mais que a gente imagina. né? Exatamente, mais do que a gente imagina. Então, você vai retroalimentando esse sistema. E eu acho que isso ajuda a gente a ir levando pessoas para o crescimento. Com certeza. E desenvolvendo e fazendo com que as pessoas também busquem serem mais. Muitas mulheres falam para mim, poxa, isso é uma inspiração por ser mãe executiva, né? E conseguir equilibrar bem, porque também só ser não basta, né? Tem que ser e ser boa nos dois papéis. Eu busco ser boas nos dois papéis. Eu sei que eu inspiro mulheres que hoje talvez estejam sofrendo com essa, né, com essa escolha que é sempre dura. Eu escuto de homens isso. Fala, poxa, você é uma baita líder firme, pragmática, faz coisa acontecer e consegue também. Eu também queria ter tempo para os meus filhos. Então, não é restringe só a minha, né, personalidade como mulher, mas como uma liderança. Então, acho que eu aprendi muito com muitos dos meus líderes, até os mais duros ou os que eu nem sempre me espelhava, queria ser igual. Mas eu falo, poxa, tem alguma coisa nessa pessoa que eu vou aprender, né? E eu acho que esse olhar de aprendizado constante, de achar, não entrar no ego, né? De agora já atingi tudo, né? Plenamente uma posição alta, eu já sei, eu já vou, sozinha resolver tudo. Eu acho que olhar para os outros e apreciar em diferentes níveis, em diferentes mercados. Eu falo que, por exemplo, com o corretor, né? Que é o público que a gente está conversando aqui, eu tenho aprendido tanto, porque são empreendedores, são pessoas que muitas vezes não tiveram as oportunidades que eu tive, por exemplo, de faculdade, ou de morar fora, ou de trabalhar numa empresa multinacional, tal, mas que construíram ali do zero um negócio e chegaram num lugar tão bacana, né, de ajudar as pessoas, aconselhar, ser um consultor das pessoas e conseguir com isso gerar, né, emprego, gerar renda, gerar capacidade de crescimento e ser uma figura tão importante na construção da nossa economia, né? Legal. Então, eu aprendo muito com esses caras, né? E com essas mulheres que foram empreender, às vezes, sem ter todo o ferramental e chegaram muito mais longe até do que muita gente que está em posições que parecem, né, mais glamourosas. Verdade. Mas que não conseguiram gerar o impacto positivo que essas pessoas geram na vida de tanta gente. Então, aprendo muito. Legal você ter falado isso, porque até entrando aqui um pouquinho no assunto da companhia, da SulAmérica, né? Eu percebo um movimento, na verdade, assim, de forma geral, né? Na nossa relação com a SulAmérica, a gente viu sempre muito comprometimento da área comercial. Inclusive, tem um time incrível lá. Não vou ficar citando nomes aqui para não cometer uma falha, mas você tem um time incrível na área comercial. E você somou a este time, né, da SulAmérica, mas eu tenho sentido que de um tempo para cá, a SulAmérica ela está disposta a dialogar mais com o corretor, entender as necessidades do corretor na ponta, também trazer um ponto de vista da companhia para o corretor, trazendo mais transparência, clareza na relação. Eu acho que isso é fundamental para um futuro saudável do mercado, né? E aí eu queria ouvir um pouquinho de você, qual que é o principal desafio hoje frente à área comercial com a SulAmérica, com o time comercial, né? O que vocês têm desenhado para esse ano? Como que vocês estão encarando esse novo momento do mercado, que o mercado está passando por um momento bastante complexo, né? De forma geral, de consolidação e ao mesmo tempo a gente está enfrentando aí uma questão de alta sinistralidade em boa parte das companhias. Sim. Então eu queria entender um pouquinho também a visão de vocês e entender essa aproximação que eu sinto da SulAmérica, que é muito saudável, ainda mais com o canal corretor, com o canal parceiro, né? Então, acho que a gente talvez esteja vivendo um momento mais duro do mercado de saúde. Pode até falar para eles. Né? Vou olhar aqui no olho de vocês, para vocês verem que, ó, tá duro de verdade. Mas acho que um dos momentos mais duros que o mercado de saúde já passou, né? E vai passar. Eu acho que não só o tema da sinistralidade, ele é um reflexo, é um sintoma de um problema maior, né? Perfeito. Esse nosso mercado é um mercado que se construiu numa base, né? Permaneceu por muito tempo nessa base, né? E o mundo foi mudando, o mundo foi se transformando. E o mercado, né, de saúde, de seguros, como no geral, é mais conservador, né? Então, mudou com menos velocidade. E aí, quando teve que acelerar essa velocidade, se chocou com o seu próprio sistema, com o seu próprio modelo.
Sim. Né? Então, acho que, respondendo assim, pragmaticamente a sua pergunta, a gente precisa se aproximar dos corretores. Aí eu vou olhar aqui no olho da audiência mesmo, né? Boa. Por quê? Porque a gente precisa que todo mundo ajude. Né? Eu tenho falado muito isso. A gente criou um pouco no mercado de saúde, principalmente. Depois eu falo um pouco do odonto, que acho que é um segmento super importante com potencial que a gente fala menos. Muito né? potencial. Mas acho que o de saúde, que é o grande segmento, que já está consolidado e tal, a gente criou quase que o mito do bandido e do mocinho. Né? Então, sempre tá todo mundo procurando quem é o vilão, quem criou o problema. Tá todo mundo e quem desconfiado. vai ser o tá todo mundo super-herói desconfiado. que vai vir aqui salvar a gente desse problema. Verdade. E eu falo que, infelizmente, não tem nem o bandido fácil da gente identificar, nem o mocinho. Né? A gente vai ter que juntos achar a solução. E aí, eu acho que a transparência, né? Falar com o corretor e fazer o corretor entender o que está acontecendo. Como ele pode ser um agente junto com a seguradora, junto com os hospitais, junto com o próprio beneficiário, que também tem que fazer parte dessa solução. Mas um agente de transformação é super importante. Então, a minha área comercial, o meu time Sangue Laranja, que eu tenho muito orgulho de liderar, e é um time muito vibrante, muito com garra, que tem batalhado muito, mesmo com todas as dores da mudança que a gente está precisando fazer como mercado. É um time que não desiste e tal. A gente tem conversado muito sobre isso. A gente fala a gente não pode ser mais só o relacionamento de vamos bater um papo com o corretor, vamos tomar um café, Não, a gente tem que ser a solução, a gente tem que ser o engajador do corretor nessa jornada de corrigir o que precisa ser corrigido nesse sistema, para que esse sistema se perpetue, continue sendo sustentável. Né? Então, o time comercial da Sul América está super à disposição de todos os corretores para a gente encontrar, debater, pensar em solução. Não tá fácil, a equação não dá mais para ser só produto-preço. Né? Você fala assim, então eu quero uma rede ampla, um reembolso alto e o menor preço possível e uma comissão boa. Essa equação não fecha. É uma soma de negativos que vai dar um problema. Então, a gente tem que equilibrar, né? A gente tem que ter um produto que dá qualidade para o beneficiário, não necessariamente amplitude. A gente vendeu o produto bom como um produto amplo. Eu acho que esse foi um erro nosso de entendimento. O cliente precisa de qualidade. Ele não vai precisar usar 2 hospitais ao mesmo tempo. Né? Se ele tiver que fazer uma cirurgia, ele precisa de um hospital de alta qualidade próximo da casa dele. Faz sentido. Estou dizendo que o meu produto tem que ter um hospital só. Mas ele não precisa ter 1000. Porque 1000 eu não garanto a qualidade. Né? 1000 a gente não consegue controlar, acompanhar, entender o que está acontecendo. O reembolso é um mecanismo legítimo, desde que seja utilizado na hora necessária, com moderação, para aquilo que você precisa. Né? Eu tenho discutido muito por que a gente precisa de reembolso, por exemplo, em medicina diagnóstica. Eu tenho todos os grandes laboratórios credenciados na Sul América com uma abrangência geográfica super relevante. Por quê? Pelo conforto, mas aí gera um abuso, gera uso indevido, gera até fraude. A gente está vendo fraude real, fraude criminal. A gente fez uma ação criminal esses dias porque a gente tinha contratos completamente fraudulentos. Então, o corretor, para mim, né, voltando aqui a falar do corretor, ele tem que entender, para poder, quando a gente entende, compreende, a gente consegue começar a pensar na solução. Ele tem que engajar com a gente, né? Ele tem que acreditar que a Sul América não está fazendo nada ou para prejudicar o corretor ou o beneficiário ou o sistema, que a gente está buscando uma solução para tornar esse sistema sustentável, porque ele não está. Né? O nível de sinistralidade hoje de todas as operadoras está acima do saudável. E o corretor, ele é essa vibração, ele que conecta a gente com o nosso beneficiário. Então, ele é parte central do meu caminho, né? Não tem como eu construir uma solução sem ter o corretor e as corretoras, né? Sempre falar, né, em todos os pronomes. Que você falou da Sul América e das conexões, né? Um dado estatístico aí, 80% das fusões, elas não dão certo depois de 2, 3 anos, né? Você deve ter esse... O que vocês vão fazer entre Sul América e DOR para fazer esse match dar certo? O que vocês estão pensando aí de curto prazo e numa visão de longo prazo? Sinergia como espectador aqui, a gente sabe que tem um monte. Tem um monte. E a gente fica na torcida para que saiam boas coisas daí, tenho certeza que vai sair, mas a gente como espectador aqui fica na torcida para que saiam soluções. Olha, eu tive a oportunidade de ter trabalhado em grandes consultorias também, vivido grandes fusões, quer seja em banco, quer seja como consultora. E eu acho que tem algumas características diferentes dessa fusão que podem nos ajudar muito, né? As grandes fusões, em geral, elas não dão certo,
né? Porque a gente fala, vamos pegar o melhor dos dois mundos. E aí você tenta juntar coisas que não se conectam, né? E aí começa a não funcionar isso, começa a ter uma cultura dominante, sem avaliar o impacto da perda na cultura que foi dominada, e aí se perde muito valor na fusão. Faz sentido. Eu acho que um tema muito inteligente que o grupo DOR, né? Não é o hospital, a rede DOR como hospital, mas o grupo DOR, né? As cabeças de liderança tomaram uma decisão muito inteligente que não são negócios iguais. Não é uma fusão de iguais, como seria se tivesse comprado um hospital ou quando um banco funde com outro banco, né? Você tem uma agência de um lado da rua, uma agência do outro lado da rua, você tem que escolher qual das duas você fica. Nem de fim. Nem de fim, nem de tamanho, nem de propósito no setor. Então, esse entendimento muito claro, desde o princípio dessa fusão, tem regido muito o caminho. Isso é legal. São operações independentes. A Sul América tem que continuar existindo como Sul América. A Redditor continua sendo um grande prestador da Sul América, mas não pode ser o único. Então, verticalização não faz sentido, porque ele não vai conseguir suprir a Sul América, que tem produtos de livre escolha, geograficamente amplos, clientes nacionais. A Redditor não ia conseguir suprir 100% dessas vidas. Ou o cliente não ia querer, necessariamente, ter só a Redditor no grupo. Por outro lado, a Sul América também não consegue alimentar 100% dos hospitais DOR. Outras seguradoras são até mais relevantes do que a Sul América no volume de pessoas. Então, esse entendimento muito claro desde o princípio, são dois negócios distintos que têm sim sinergias, têm oportunidades de escala, ganho de escala, de uma gestão mais ágil, mais pragmática, de uma aceleração em regiões que a gente não tinha força. Sim. Então, tem uma série de sinergias possíveis, mas não são sinergias de integração. Não são sinergias de vamos juntar aqui e vamos fazer um negócio novo. Isso é claro para os dois Isso lados? é lá muito dentro. claro, muito claro. A gente conversa o tempo todo disso. Que legal. Né? Assim, são gestões independentes, executivos independentes, modelos de incentivo e olhar, objetivos independentes, mas buscando pensar, vamos pensar fora da caixa. Né? Então, a gente lançou agora um produto regional, que a gente tem a nossa estratégia Sim, do direto regional, direto. que a gente tem com N parceiros, não é só com a DOR, mas tinha uma região que a gente tinha a oportunidade de lançar com a DOR e não tinha outro parceiro Curitiba? que fazia sentido. Não, em Curitiba a gente já tinha, mas nem era com a DOR, olha que coincidência. Né? A gente ainda tem um produto. Mas tá a gente indo bem, lançou né? em Aracaju, que é legal. uma praça que a Sul América não era tão relevante, que a DOR tem um hospital importante, tem outros parceiros regionais que têm suas próprias estruturas hospitalares, então a gente virou uma alternativa para os clientes, né? E eu falo assim, monopólio nunca é saudável, né? É bom ter a competição, até porque a competição te estimula a ser melhor. Perfeito. Então a gente entrou como uma alternativa numa região que as pessoas quase que não tinham oferta, né? Elas só Oferta tinham um bastante único limitada, player né? ou dois que elas podiam comprar. Agora elas têm 3. E isso foi possível porque a gente, né, começou a construir essa lógica de explorar crescimento, achar alternativas de crescimento. Dito isso, eu tenho tranquilizado muito tanto os corretores, quanto os prestadores, quanto os grandes clientes, né? Eu também tenho o chapéu de grandes clientes. Não é uma verticalização, não é um modelo que vai ser uma solução única. Né? Provavelmente diferentes regiões, diferentes clientes, diferentes Mas modelos. isso aí tem uma linha interessante, né? Vocês estão fazendo um hospital grande em Campinas, também pela DOR. Então, o crescimento regional da Sul América pode ser muito baseado na geografia de posicionamento da DOR. Acho que ele não vai ser limitado a, Assim, né? Porque a gente não pode, como Sul América, por isso a inteligência da independência. Mas é um facilitador. Mas pode ser um facilitador. Então não limita, Isso é interessante. mas diferencia tal. Então acho que é isso que a gente vai buscar. Legal. Onde dá para diferenciar, onde eu posso ser mais competitivo, onde eu vou ter uma oferta que para o vou cliente te gere apresentar uma valor. corretora que tem interesse Boa. nisso. E Um onde grupo de corretores. eu tenho que diversificar. E aí, por isso que a gente tem tentado tranquilizar. O mercado ficou muito assustado com esse movimento, né? Porque é um movimento de gigantes. Mas é coisa do Mas a Brasil gente isso aí. tenta O pessoal fica tranquilizar. assustado porque todo mundo gosta de ser contra no Brasil. Porque é o bandido e mocinho. O brasileiro gosta de um A gente tem bandido que e sair de um desse mocinho. lugar, né? E chega ter, disso. Não ter existe. esperança de coisas boas. Eu acho que o nosso mercado precisa E construção, dessa energia. né? A pergunta que a gente colocou da fusão foi o que vai fazer dar certo? Porque errado todo mundo já descobriu. É isso aí. Eu acho que Então, fazer essas dar certo sinergias é pontuais. buscar muito legal. sinergias, não ser uma visão de uma integração completa Limitada, e né? limitada. A gente continuar com outros parceiros e gerar confiança no mercado, que é possível ter um grupo com este modelo, mas que é amplo, que respeita o mercado e os parceiros.
né? A gente tem demonstrado para os corretores que a Sul América continua bem posicionada para apoiar os corretores, para ouvir, mas também para desafiar os corretores a nos ajudar a pensar como é que a gente soluciona os dilemas. Então, acho que assim, eu vejo com muito bons olhos, acho que tem um caminho super positivo pela frente e vai ser um aprendizado para o sistema de saúde. Eu imagino, né? Com toda certeza. Olha, pessoal, ficou bastante claro aí, transparente essa comunicação, muito bom. Obrigado, eu tenho uma pergunta Juliana, por falar abertamente assim. Eu acho que faz todo sentido a companhia expressar, né, o que for possível expressar para o canal, porque isso traz mais embasamento técnico para o corretor na ponta, tranquilidade, né, e um sentimento de esperança, que eu acho que é um sentimento que está faltando no nosso mercado. Uma pergunta que pode ser interessante para os corretores também é... A gente tinha uma imagem no passado da Sul América que tinha o tal do manual do médico e que os médicos que estavam lá na guia referenciada, né, no orientador médico, no livrinho do convênio, eram os melhores médicos. Qual é a relação hoje da Sul América com o médico, né? Porque a gente, no fundo, é onde começa tudo no sistema, né? O médico tem a caneta, tem o direcionamento para o SADT, para os laboratórios, para o hospital, etc. E eu vejo um distanciamento, né? Hoje você não olha mais para o orientador médico. Como que vocês veem isso? Isso do perfil do consumidor e do corretor também, né? O corretor faz o comparativo de hospital, de laboratório, mas não se preocupa tanto com a ponta. Nem tanto com o médico. E você falou, eu tô fazendo essa pergunta até porque você falou, não preciso, não falei que... Não tem problema, tá tudo certo. Olha, eu também deixo escapar um monte de palavrão, gente, desculpa se eu deixar. Você falou da questão de não ter tantos hospitais e ter bons hospitais ou uma rede adequada da amplitude, mas a gente também não pensa nessa questão do médico. Porque você falou assim, eu preciso de 50 cardiologistas, mas você vai em um. Né? Como que a gente pode mudar essa mentalidade de direcionar, né? Até o Conselho de Medicina não deixa a gente avaliar os médicos, criar ranking de médicos, mas deveria, na minha opinião pessoal. Mas se você vai no iFood, vai comer, e você vai em todo lugar e tem lá as estrelinhas, por que eu não posso ter estrelinha no médico? Como é que você sabe qual é o bom restaurante, né? Alguém te direciona. Se eu pensar fora da caixa, eu acho que isso é uma coisa que deveria mudar na minha concepção. Então, mas acho que esse é um ponto central que você trouxe, tá? Eu acho que talvez o ponto mais relevante aqui da nossa conversa. Legal. O médico é o ponto central de um sistema de saúde. E eu tive a oportunidade de trabalhar próxima de muitos médicos. E tem pessoas incríveis, com cabeças incríveis, Sim. mas que ainda são pouco ouvidas, né? Por outro lado, o médico também tem se tornado um dos vilões, eu ponho entre aspas, porque de novo eu já disse que eu não acredito em vilão e mocinho, né? Mas um dos grandes vilões para falar, a caneta do médico é muito grande, o médico tem muita liberdade, com pouca restrição ou avaliação, ou qualquer mecanismo, né, de incentivo ou controle, ou punição, se o cara não tem uma performance boa, tal, então muito pouco. E ele toma muita decisão, porque é isso, né? O médico tem um poder de decisão, ele que prescreve, ele que recomenda, ele que direciona para um hospital ou para outro, ele que tem, né? A gente até leigamente, como brasileiro, acredita plenamente, né? Assim, o meu médico disse, eu vou fazer. Os bons médicos, que bom que ele disse, você vai fazer. Você tem que seguir o que o médico recomenda. Mas como todo mercado, você tem os bons e os não tão bons. E hoje a gente tem poucas formas de avaliar. E a seguradora tem esse papel. A seguradora é o que pode te dar o seguro de que você está indo para um médico que ela acompanha, monitora, discute, avalia protocolo. Porque esse foi o problema do reembolso, né? As pessoas começaram a fugir do reembolso porque... E aí ela vai para um médico que ninguém conhece, ou que ela não tem referência, ou que ela não tem condição de avaliar porque ela é leiga. Né? Porque a pessoa leiga, como é que você avalia? E aí, por isso que eu acho que o ZIM é um pouco resistente ao tema das estrelinhas ou dos rankings, porque talvez o beneficiário não vá avaliar com os critérios que deveria. Ele vai avaliar se foi um médico simpático, que foi atencioso, que pediu muito exame. Por exemplo, eu já ouvi isso, um bom médico é o que pede muito exame. Os médicos das antigas falam, um bom médico é aquele que na análise... Os nutrólogos vão ficar em primeiro lugar. Exatamente, mas é que na anamnese, que é a análise no consultório, o cara consegue só olhando a pessoa, tateando, vendo a língua, conversar, etc. Saber o histórico ele consegue família, identificar um sintoma, fazer um diagnóstico. O exame é complementar, virou a principal ferramenta. Aí você vai no nutrólogo, eu perdi 22 quilos, gente. Eu falo, cara, não tem milagre. Perder peso é comer menos, fazer exercício. Se você tiver muita ansiedade, né, pedir um apoio para um médico de uma medicação que tira a sua ansiedade. Se você conseguir ser mais disciplinado, nem precisa de remédio.
disciplina, muda hábito. Ela voltou para reunião de Né? canal. Tem que tomar cuidado, viu? É muito café da manhã, almoço. É verdade. Não, então, mas o pessoal gosta você do vai cafezinho. reparar, eu como tudo que eu gosto em pequenas quantidades. É isso É disciplina, é hábito. Não precisa de 90 exames. Não tem magia, que a gente quer mágica, a gente quer emagrecer com um toque de magia. Ah, dá um remédio mirabolante que resolve. Não tem jeito, leva tempo, a disciplina, mudança de hábito constante. Então, acho que voltando para o médico, acho que o médico, a gente precisa, como operadora, sim, se reaproximar cada vez mais dos médicos. A gente pode ser o órgão que ajuda O a corretor eu penso qualificar. muito, né? né? Eu falo muito, eu nunca consegui fazer isso, que é como ter uma lista, um wish list, né? De quais são os médicos que você recomenda em cada especialidade. Eu não tenho isso. Né? E uma coisa, eu estava em South By, lá no Austin agora, no festival de criatividade, inovação. Legal. E eu assisti um painel que foi muito grave, eles falando sobre os médicos, e 25 a 30% dos médicos no mundo estão em burnout, porque eles passaram pela pandemia, trabalhando Muito sob sofridos, pressão, muito. e pós-pandemia, e eu acho que isso está afetando a sinistralidade no mundo, já era para as curvas de sinistralidade e de utilização estarem caindo, E e não não tão. estão, porque o Covid deu sequelas ou emocionais, principalmente cardiológicas, em várias pessoas. Ou até a gente vê dado real, né? Óbvio que você ainda não consegue tirar todas as conclusões porque é muito cedo, mas de doenças que ficaram agravadas, porque Sim. as pessoas não foram fazer exame durante a pandemia. Uhum. Então, os casos de câncer voltaram mais graves, porque estão demorando mais Sim. para serem pegos. Mas eu acho que o ponto central é, a gente como seguradora, operadora, precisa estar próximo do médico, dar ferramental para ele se qualificar, para ele se ampliar, ajudar ele a se comparar. Eu falei, um médico tem que saber se ele está fazendo uma boa prática Sim, ou não. Ele sim. versus os pares, ele tá... Porque essa deveria ser a busca de todo mundo. Ser cada vez melhor, prestar um serviço melhor e, portanto, ganhar dinheiro, crescer, ter sucesso e tal, pela sua qualidade técnica, pela sua qualidade de atendimento, pela sua capacidade de curar, de ajudar um paciente a navegar uma doença grave. A gente se perdeu nisso. E aí o mecanismo de reembolso, infelizmente, virou um incentivo contrário. Sim. Porque se antes para o médico era importante estar no livrinho do convênio, porque era a forma de acessar pacientes, ele passou a entender que pelo Instagram, pelo YouTube, Pela por fórmula N mágica. canais, ele consegue acionar esses pacientes e que o reembolso vira uma forma dele ganhar melhor. E aí a gente está tendo um caos nesse ambiente. A gente precisa retomar as bases. O sistema Porque é muito fragmentado. O sistema, as seguradoras são a forma que o paciente tende a acionar bons médicos. Foi o que você começou falando. Perfeito. Isso A é gente muito tem legal. que resgatar isso. Os bons médicos têm que estar preocupados em mostrar boa prática médica, em combater a má prática, os CRMs, as associações, elas precisam ser defensoras da qualidade assistencial, senão isso vai contra os próprios médicos. Vou citar um caso americano que eu vi recentemente, teve um médico que ele prescreveu, isso é um processo legal, então a gente procura no Google, acha, prescreveu quimioterapia para pessoas que não tinham câncer. Caraca. Quimioterapia é uma das coisas mais dolorosas, um dos processos de tratamento mais duros que uma pessoa pode enfrentar. Se ela não tinha por que enfrentar, né? Então, esse é um criminoso. E essa é a exceção. Não estou dizendo que é a regra, é a exceção. Sim. Mas a gente tem criminoso. E aí os próprios médicos é que tem que apoiar para que esse abuso feito pelos poucos ruins não se perpetue. Mas por isso que eu defendo né? muito, algum jeito de avaliação tem que existir. Mas olha que legal. Aqui agora a gente trouxe um conteúdo aqui muito rico, turma. Presta atenção. Você citou aqui o exemplo do emagrecimento. Para chegar nesse resultado, você teve que mudar o seu comportamento. Total. Então, olha o que a gente falou aqui. Se eu tenho um médico que ele é credenciado por uma companhia, ele passou por uma avaliação prévia. E constantemente, né? Ele tem que, ele vai ser avaliado, entre aspas, E, né? Ele vai ser teoricamente, acompanhado. esse médico, ele está disposto a trabalhar no modelo em que aquela seguradora, aquela operadora propõe de credenciamento. E olha só como é importante essa questão do comportamento, que é uma reflexão que fica para nós, inclusive, corretores, que estamos na ponta com os clientes. Se o cliente ele vai no médico e que ele precisa ter um processo no atendimento dele para indicação de exame, para indicação de uma cirurgia, porque ele está cumprindo ali um processo de qualidade da companhia, ele pode ser visto pelo consumidor como um médico não adequado, né? Então é importante a gente ter isso na nossa consciência, que realmente a gente precisa mudar um pouco o nosso comportamento
com relação à jornada do cliente também na utilização do plano de saúde. E acho que um ponto e levar central, essa conscientização. Isso, a educação, a conscientização. Por isso a discussão é importante. É muito legal né? isso. O corretor, para mim, ele é um grande consultor do cliente. Né? Ele, às vezes, está ali focado na venda, na transação, mas ele pode ser um elo da cadeia que consegue ajudar a transformar a forma que o cliente enxerga o que é qualidade na saúde. Qualidade na saúde são médicos sérios, comprometidos com o tratamento, com o cuidado, com a prevenção, com o bem-estar daquele paciente. São hospitais com infraestrutura adequada para que aquela pessoa faça uma cirurgia com segurança. São prestadores de medicina diagnóstica, prestadores de terapias que se comprometem com um diagnóstico adequado, com o número de exames necessários e com a longevidade dessa pessoa. E a gente não fala disso, né? A gente fala de quantidade, de volume, de geografia e não da qualidade. Então, nós seguradoras temos que crescer, evoluir nesse caminho, né? Cada vez mais ter dados, informações e analisar ali o comportamento de todos os nossos prestadores para diferenciar, para remunerar melhor, para reconhecer aqueles que são melhores, aqueles que se comprometem mais. Ajudar que os corretores entendam isso e o corretor poder ser um consultor, como vocês trouxeram. Fala, poxa, eu não tenho uma lista dos 50 cardiologistas que poderiam ser melhores para os meus clientes. A gente deveria conseguir dar isso para vocês. A gente também não dá. A gente hoje ainda dá, né? Você vai na maioria das operadoras, você vai lá, busca médico, busca rede, busca qualquer nome que seja, né? Ainda a geolocalização é prevalente. Fala, poxa, o mais perto não quer dizer que é o melhor. Né? Eu deveria perguntar para o paciente, mas qual é o seu sintoma? O que você está sentindo? É uma dor de cabeça? Uma dor no... Né? Que médico vai ter aquela especialidade para conseguir fazer um primeiro diagnóstico? A medicina primária é super importante. Né? Às vezes você tem um sintoma, você não sabe o que está te causando aquele sintoma. Uma dor de cabeça não necessariamente é do cérebro. Né? Pode ser algo no seu corpo que não está funcionando. Então, a gente tem que ajudar mais o corretor, o beneficiário, a entender qualidade nesse mercado. Esse beneficiário, esse corretor, né, a se educar cada vez mais para poder usar melhor e se proteger dos maus indivíduos do mercado. E aí a gente tem um mercado mais sustentável, que não gasta o recurso com o que não precisa e pega esse recurso e aloca naquilo que precisa. Para aproveitar que a gente está numa qualidade de entrevista muito alta, tem mais uma pergunta? Eu quero entrar depois um pouquinho na parte comercial aqui, mas pode falar. Tá, então sem alongar, só rápido, aproveitando E será que eu consigo rápido? Consegue. O assunto da inteligência artificial e uso de tecnologia, lá no South by foi muito claro que a revolução que vai acontecer nos próximos 7, 10 anos vai ser maior que os últimos 4.000. Isso é fato. Né? E eu queria ver assim, o quanto isso é debatido dentro da sua América ou da Redditor, ou é um assunto que ainda as pessoas falam, não, vai acontecer lá na frente e tal. Até porque que eu vejo o seguinte, você falou do medicina diagnóstico. Cada médico que você vai te pede uma lista de exames. Se isso tivesse digitalizado, será que não poderia evitar um custo enorme no sistema? Porque o sistema está todo fragmentado. Então, vocês como consolidadores, eu já tive do seu lado, né, numa outra operadora. Enquanto a gente não integrar esse sistema, né, conversar, e a minha dúvida é, eu vejo que, eu fiquei assustado, para falar a verdade, lá no festival, porque eu percebi que no Brasil não se fala do que está acontecendo, e já está acontecendo muito. E eu não sei, eu queria saber, existe algo na sua América, existe uma diretoria que trata disso, isso está sendo falado entre os executivos, ou é uma coisa que fala assim, não, vamos do jeito que está, manter que o sistema de saúde não muda? Eu acho que a gente não só entende que a mudança e esse tipo de tema é real, como a gente já entende que a gente tem que fazer essa mudança acontecer. Eu lembro quando começou a pandemia, né, eu ouvia de algumas pessoas falando assim, essa história de novo normal é balela, né, daqui a pouco volta todo mundo igual que era antes. Eu falei, poxa, se a gente não aproveitar uma pandemia com tanto sofrimento para fazer disso algo melhor, a gente perdeu a oportunidade. Então, acho que na Sul-América a gente tem muita clareza que a gente está vivendo uma crise aguda no sistema de saúde e que se a gente não aproveitar essa crise aguda para realmente dar saltos, tanto a gente falou de tecnologia, você trouxe, né, a inteligência artificial, né, usar a inteligência, usar a capacidade analítica para poder, por exemplo, identificar o bom cliente que está usando o reembolso adequadamente do cliente que está fraudando ou abusando, né? O corretor que tem uma performance super bacana é parceiro do corretor que, de repente, não está usando, né, os mecanismos que ele tem para ser parceiro da Sul-América direito. A gente não diferenciar o nosso atendimento, por exemplo, a gente hoje ainda recebe no nosso canal, na nossa central,
um volume de atendimento pessoal, de coisas que uma inteligência artificial rapidamente resolveria, né? Se a gente não der esses saltos, não vai dar para ser mais eficiente, não vai dar para dar uma oferta diferenciada para o cliente. E alguém vai fazer. Alguém vai fazer e vai comer. E aí, eu até estava ontem com a minha filha olhando naquele chat GPT, né? Esse nome, eu não usei ainda muito. Mas ela estava impressionadíssima com a capacidade que o negócio tem de resposta. É assustador. E a gente não tá usando, né? E aí eu falei pra minha filha, filha, isso não quer dizer que você vai fazer a pergunta, ouvir a resposta do chat, vai copiar lá, porque isso você não tem... Você não tá estimulando a sua inteligência. Sim. É aproveitar que já vem mastigada aquela resposta E para você dar o salto. E se aprofundar mais nas coisas também. Estudar mais coisas, conectar mais as coisas, né? Gerar novas soluções. Então, a resposta rápida que você me pediu, que é difícil eu falar pouco, mas a gente não só entende que é necessário, como a gente tem que ser o líder dessa transformação. Não é fácil. Ela tem várias barreiras, como a telemedicina há pouco tempo atrás tinha um monte de barreiras regulatórias, resistência, etc. Mas ela vai acontecer. E acho que a gente tem clareza que o mercado de saúde, com a ruptura que está tendo agora, né, precisa mudar, ou a gente usa esse tipo de ferramenta para nos ajudar a dar saltos mais longos, ou a gente, como você disse, alguém vai vir e vai engolir. E na saúde é curioso, você não teve ainda grandes startups que conseguiram ultrapassar a barreira da escala. Né? Eu falo que tem muita ideia boa por aí, mas poucas que conseguiram escalar e ser relevantes. Uma hora alguém vai conseguir. E a gente precisa se mexer antes que a gente não tenha mais tempo para ser o elo de transformação. Então, eu vejo com muita positividade, de novo, assim, que essas provocações estão acontecendo e no momento que precisa de transformação. Então, a gente não tem mais opção. Ou uma grande Big Tech entrar no setor e arrebentar tudo. E isso pode acontecer muito. Ou seja, então... Vem inovação por parte da Sul América aí, com toda certeza, nos próximos anos e meses. Muito bom. Eu vou aproveitar essa deixa aqui, turma. Como esse programa aqui está indo ao ar na quinta-feira, no programa da terça-feira, nós trouxemos aqui o Chat GPT para te ajudar na prospecção de novos clientes. Então, se você não viu o vídeo ainda, volta lá, porque a tecnologia também pode ajudar você, corretor, a escalar o seu negócio, melhorar os seus processos. E vou fazer uma defesa aqui. Eu, particular, eu acredito também que uma dessas iniciativas novas de startup de saúde não decolaram tanto porque também optaram por um caminho sem a parceria do canal corretor. E eu entendo sim que precisa também o canal corretor olhar para o futuro, olhar para os novos modelos de atendimento e de aquisição do cliente com tecnologia, qualidade nos processos, mas eu continuo achando que o canal corretor é fundamental para o crescimento de qualquer companhia e muitas delas no início anularam essa possibilidade. Então, acho que esse é um dos fatores aí. Pontos, mas acho que você tocou um ponto fundamental, né? Eu não acho que a tecnologia, a inteligência artificial ou qualquer uma dessas novas techs vão substituir o nosso lado humano. Concordo. E o corretor é a humanização do nosso setor. Porque ele é próximo, porque ele está ali, porque a hora que a pessoa precisa, ele está disponível e tal. Isso não é substituível. O que eu acho que o corretor tem que entender, e eu acho que a gente precisa ajudar nesse sentido, é que ele fazer a cotação do seguro não tem valor agregado. Exato. Né? Ele ser o cara que pega múltiplas propostas e entrega para o cliente, ali cheio de informação, não tem valor agregado. O que tem, né, é o que a gente estava falando da minha filha. O GPT faz isso. Né? Você fala assim, cota aí os 40 planos. Vai fazer melhor, vai vir... O que o corretor traz é a humanização, é o apoio, é a consultoria, é ajudar a pessoa a pensar para aquela necessidade dela, qual é o melhor produto mesmo. Perfeito. Né? É a venda consultiva, é o apoio pós-venda. Se o corretor não ressignificar isso, ele também pode ser substituído por uma tecnologia naquilo que é transacional, mas não no relacionamento, na humanização. Concordo. Como 100%. nós, seguradora, também não somos só gestores de dinheiro, de recursos. Se a gente se restringir a isso, a gente também vai ser substituído. Né? Um sistema consegue gerir recurso financeiro. O que a gente é o acolhimento, o direcionamento, a qualificação, né? Ajudar a achar o melhor médico, o melhor serviço. Então, eu acho que tanto nós quanto os corretores precisamos entender que a tecnologia vai nos substituir naquilo que a gente não agrega valor, mas não vai conseguir substituir naquilo que a gente agrega valor, a conclusão que é ser gente. A conclusão né? do festival é o que você falou para sua filha. A tecnologia é meio. Ajuda. Meio, ferramenta. Você usa e você melhora, ganha tempo, né? Você tem que ganhar tempo, porque o bem mais precioso é o tempo. A melhoria Um de bom processos, advogado não ganha causa porque ele olhou todas as jurisprudências e conseguiu achar uma jurisprudência. Óbvio, isso ajuda, né? Mas o bom advogado é aquele que consegue humanizar
ou a vítima, ou o acusado, que consegue fazer uma defesa, que consegue tangibilizar aquela jurisprudência naquele caso. Então, pesquisar a jurisprudência não gera valor. O que gera valor é humano, é a conexão. Então, para mim, o corretor de seguros não vai perder o seu papel e não deveria perder o seu papel se ele conseguir seguindo nessa jornada de ser um consultor, de ser alguém que entende a necessidade de cada pessoa, mas usar a tecnologia a seu favor. Se ele ficar resistente, não querendo que a tecnologia entre, ele vai perder uma grandíssima oportunidade de poder vender mais, com mais escala, para mais pessoas e se destacando, se diferenciando, agregando valor. É isso aí. Ontem eu tive uma conversa com um corretor, inclusive ele deve estar assistindo a gente aqui, o Rodrigo, vou mandar um abraço para você, Rodrigo. E ele falou o seguinte, olha o que ele fez, ele criou uma automação para falar com todos os leads, ele gera lead, então ele tem uma taxa de conversão lá de 3 a 4%, isso para seguro-saúde. E ele criou uma automação, um robô que entra em contato com os clientes, uma mensagem automática, e pergunta o motivo dos clientes que não fecharam com ele. Que os clientes que fecharam, ele entende que tá ok, beleza, ele faz o NPS, mas os clientes que não fecharam com ele, e ele recebe o feedback por que ele não fechou com aquele cliente. E ele está extraindo dados para melhorar a performance dele de abordagem do time dele, e aí tendo insumos para melhorar a abordagem, melhorar a forma como ele apresenta a cotação e como ele conduz o cliente. Então, é isso, a tecnologia é um meio, é uma ferramenta para que a gente possa melhorar os nossos processos. Mesmo que a resposta seja simplista, né? Falar, foi por preço. Por preço, ou porque não Tenho achei claro a proposta comercial. Que alguma coisa no seu processo de conexão com aquela pessoa falhou, porque o afinal, preço ele comprou com outro corretor? O preço, né? A gente sabe que o preço das seguradoras para os corretores é tudo igual, tudo né? Igual. Diferencia por seguradora, mas de uma mesma seguradora não tem. Até porque o corretor ninja é aquele que não começa a oferecer o produto mais barato. Isso. Né? Ele quer entender a necessidade do cliente. É, exato. O mais barato não necessariamente é o que a pessoa precisa. Exato. E nem o mais caro é melhor. Como a gente fala, né? Você compra, às vezes, um vinho carésimo, acha que vai tomar um belo vinho e você não gosta, porque é o vinho que é bom para você, não é qualquer vinho. Né? Então, acho que o corretor, para mim, ele tem um papel fundamental. Acho que ele tem uma presença importante para o cliente. A gente não consegue ter capilaridade e proximidade com os clientes. Né? Então, não vejo uma substituição do canal, mas é um canal que precisa dar saltos também de como ele agrega valor para os clientes, para as seguradoras, para o mercado, para que ele se sustente e ganhe, tenha potencial de ganhar mais clientes, ganhar mais valor, porque ele gera mais valor. Né? Então, eu vejo muita coisa. Posso fazer só um recadinho final? Sim. Claro. Que a gente falou de inovação, Sul-América, tá bom. E eu queria aproveitar que você falasse um pouquinho também, porque eu acho que o PRA Corretores é uma das campanhas das mais inteligentes entre as companhias, porque remunera o corretor de acordo com a performance e eu acho isso muito legal. Queria que você falasse um pouquinho do PRA Corretores e também falar um pouquinho das áreas de atuação da Sul-América hoje. Isso é muito legal. Meu recadinho final, né? Boa. Acho que a gente falou de inovação de tecnologia, mas a gente também está buscando inovação de produto. Né? Então, a gente não falou muito do odonto, que eu acho que é um baita potencial, mas a gente acabou de lançar um portfólio completo de odonto, tanto para o individual, lançando agora no final do mês para o PME e para o corporativo. Então, uma amplitude maior, uma segmentação com ofertas que, né, geram para o cliente mais serviços de rotina, de criação de hábito, que acho que é um tema importante. Então, o odonto é um lugar que a gente quer crescer muito, é um caminho importante de crescimento. Apesar do corretor, às vezes, olhar e falar, poxa, mas o ticket é muito menor, vou fazer um grande esforço. É uma venda super rápida, que o cliente vê valor agregado, então uma baita oportunidade. A gente está crescendo regionalmente, então a gente lançou o Direto Aracaju, lançou o Direto Mais Fortaleza. Vamos lançar mais produtos, não só na linha direto, mas a gente quer, né, mudar o nosso portfólio, agregar mais valor, porque a gente também entende que esse tema da né, como você gera valor para o cliente é super importante. Legal. Então, estamos fazendo, e aí tudo amarra no PRA, né? O PRA vira onde a gente consegue, né, direcionar ali qual a estratégia da companhia, para que os corretores tenham clareza dessa estratégia e também reconhecer os nossos parceiros corretores, tanto com uma remuneração diferenciada, quanto com as campanhas, as ações promocionais, as coisas que a gente acaba fazendo para agitar, e esse mercado que é um mercado muito vibrante, que gosta dessa agitação, o PRA acaba sendo o que dá essa diretriz. Então, eu estou super animada com esse ano, acho que vai ser um ano de muita movimentação da Sul-América, né? Muita coisa por vir, e apesar de ser bastante desafiador, está passando por uma fusão no mercado, com uma perda real de valor importante. Sim. Mas eu acho que é só transformando, criando inovação, se aproximando, né? A gente discutindo juntos,
que a gente vai achar um caminho. Não tem bandido e mocinho, somos todos parte do problema, mas também todos geradores da solução. E é isso que eu queria deixar aqui de recado para todos os corretores e corretoras que estão nos assistindo. E contem comigo, assim, sou apaixonada por esse mundo e queria muito poder transformar, e, como eu disse no começo, deixar um legado positivo para o nosso mercado. Muito bom, muito bom. Juliana, muito obrigado pela sua Obrigado. participação. Tenho certeza que a galera tá gostando bastante aí de todo o conteúdo. Pessoal, deixem os seus comentários, compartilhem com outros corretores, amigos e parceiros de vocês. Se vocês quiserem encontrar mais informação da Sul América, é só lá no Instagram. No Instagram tem um canal que é bastante atualizado, que é @pracorretores. É isso, né, Juliana? Então lá tem a atualização das campanhas, produtos, procurem também o seu gestor, Não, e sua sigam todos os assessoria. canais da Sul América. Tem Sul América no Instagram, no YouTube, no YouTube. LinkedIn. Eu posto bastante no LinkedIn, porque eu não sou muito das outras mídias, mas o LinkedIn posto Como as bastante. pessoas te encontram lá no LinkedIn? Então, no LinkedIn é Julie Caligiuri. É meio difícil o nome, mas vocês acham. Júlia Caligiuri. Só tem eu. Agora eu não Coloca vou no errar vídeo. mais, eu prometo. Ou não errar Juliana mais. Caligiuri, acho que os dois jeitos acham. Boa, a gente coloca a referência aqui para vocês também, pessoal, fixado no comentário. Muito obrigado a todos pela audiência. A gente se encontra no próximo encontro. Valeu, turma. Tamo junto. Obrigado. Até mais.